Eu gosto de pensar assim, nas esferas da vida, como se elas fossem fatias de uma pizza. E a gente pensa na esfera, primeiro, vamos pensar lá, esfera familiar. Depois, a gente pensa na nossa esfera social. Terceira, uma esfera aqui laboral, beleza? Primeira coisa que acontece quando a gente está em um processo de adoecimento mental, a primeira esfera alterada é a esfera social. Então, a pessoa deixa de querer fazer coisas que antes ela tinha prazer. Por exemplo, eu gostava de sair com as minhas amigas para tomar um café e falar da vida, tomar café, comer um doce e falar da vida. Pois bem, você vai deixando de fazer isso, cada vez mais e mais querendo, se isolando, se embotando, querendo ficar caladinho, certo? Depois, você começa a ficar irritado com a sua família, né? Mas percebam, inclusive isso tudo faz com que a gente faça o quê? Durante o tempo que a gente use uma máscara. E todo mundo usa máscara social. A gente usa máscara social já no trabalho. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque imagina se no trabalho da gente a gente falasse o que a gente pensasse. Eu trabalho na universidade, tá? Que eu acho um ambiente bastante pesado, um ambiente de muito ego e assim por diante. E se eu falasse o que eu penso, eu tenho certeza que eu seria exonerada ou perderia meu réu primário, alguma coisa aconteceria, certo? Então, ter esse limite, entender que esse processo, né, que é este processo onde eu vou, aqui na esfera laboral, ela é a última que vai ser afetada, porque nós já vivemos com máscaras sociais. Isso explica, gente, por que que muitas vezes se afasta alguém no trabalho e a gente pensa assim, nossa, mas a Giovana estava aqui ontem, gente, ela estava ótima conversando com a gente, sorrindo. De repente ela afastou e está em um quadro de depressão grave, não consegue mais levantar da cama, a Giovana. E a gente fala, meu Deus, mas eu nem percebi. Por quê? Porque no trabalho a gente está acostumado a usar as nossas máscaras sociais. Outra característica, vocês já perceberam que na nossa cultura, em especial na nossa cultura laboral, e também eu acho que vale para a vida, quando a gente olha para alguém e a gente pergunta, você está bem? Como você está? E a pessoa responde, não, não estou bem. Que a gente fica até assim, meu Deus, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Por quê? Porque a gente não pergunta para ouvir, a gente pergunta para que a resposta seja aquela resposta que a gente espera, que é, tá tudo bem, beleza. Ou seja, você não está perguntando porque você realmente quer saber sobre isso, entende? Então, a gente tem, apesar da era das redes sociais, né? Vou dar um exemplo, eu tenho 12 mil amigos ali na rede social, no Instagram, tá? E os meus amigos, que eu sei que eu converso pelo menos uma vez por semana, que eu sei que são pessoas que eu realmente posso contar, que se acontecesse alguma coisa comigo, eles se preocupariam, e que a gente tem essa construção, dá para contar nos dedos, gente. Dá para contar nos dedos esses amigos. Então, vocês perceberam que apesar da gente ter vínculo, né, a gente transpôs a distância, porque agora a gente está próximo de todo mundo, mas a gente tem cada vez construído menos vínculos com os nossos amigos, criado menos relações ali duradouras, que exigem investimento. Então, isso faz com que, apesar da gente ter um mundo de seguidor no Instagram, nós nos sintamos extremamente sozinhos. Essa é uma característica da nossa geração, né? E da geração que está na transição, que não nasceu digital, né? A gente nasceu lá no analógico, e aí a gente mudou para o digital. Então, essa geração é uma geração que tem sofrido muito com esse processo. E aqui a gente fala o quanto isso é um marco importante para a gente compreender, inclusive, como está a saúde mental. A gente já tem vários algoritmos, inclusive, né, de acordo com o nosso comportamento nas redes sociais, a gente já tem algoritmos que podem rastrear ali, que vão dizer, com 2, 3 cliques, olha, acho que você está deprimido, ou olha, acho que você está passando por um transtorno ansioso, ou você está triste. Por quê? Pelo perfil das nossas postagens. Mas as pessoas em si, elas vêm e elas passam. Por quê? Porque a vida da gente está tão ocupada, não é isso? Pois bem, seguindo ainda, pensando na nossa saúde mental, a saúde mental ela é complexa. E o processo de adoecimento mental, ele é modulado por diferentes fatores. Então, não dá para dizer, ó, por exemplo,
Vou dar o meu exemplo de novo. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, tá, gente? Desde criancinha, de início precoce, não tenho problemas mais com isso, né? De falar isso, me trato até hoje, tá? Mas, veja, na minha família, o componente genético que vai estar aqui no biológico é muito importante. Por quê? Porque na minha família, minha mãe tem transtorno afetivo bipolar tipo 2, minha avó, depressão, todos os meus tios da área, né, do lado da minha mãe, tem algum quadro de adoecimento mental. Então, a genética já está aqui, certo? Mais do que isso, gente, se você tem ou não a vulnerabilidade genética, lembra que o ambiente interfere nesse processo. Vamos supor que você está aí na Noharm, você sempre quis estar na Noharm, é o emprego dos seus sonhos, e de repente você é demitido, certo? Então você passou por alguma coisa, uma perda, né? Que a gente diria. Por quê? Porque você tinha projeções, era o emprego dos seus sonhos. E isso acabou fazendo com que você ficasse triste, e essa tristeza foi aumentando, acabou que culminou também com um término de relacionamento, e você foi cada vez se embotando, até um momento onde você se sentiu triste e sem esperança, por exemplo, para levantar da cama. Ou você começou a desenvolver, então, quadros de ansiedade, que são muito comuns, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, quadros de ansiedade que começaram a ter sintomas físicos, você começou a somatizar, tremor, falta de ar, sudorese, aquela sensação, aquela angústia profunda, aquele medo, né? Então, você começou a manifestar isso tudo. Então, aqui, primordialmente, aqui, fatores ambientais. Além disso, as nossas características psicológicas, elas também são importantes. Então, como a gente era na infância, né? Tem uma coisa importante na infância, é que a infância é determinante para o desenvolvimento de transtornos mentais. E nós somos a geração que os pais da gente não sabiam isso. Mas sabe hoje que a gente fala, não pode gritar com criança? Não pode mesmo. Não pode brigar na frente de criança? Não pode mesmo. Por quê? A criança, quando ela está em um momento e ele está vendo ali os pais brigando, mesmo que não sejam com a criança, mas entre si, gritos e assim por diante, a criança está vendo aquilo e ela sente medo. Quando ela sente medo, eu tenho um aumento do cortisol. Esse cortisol, esse aumento frequente, esse aumento persistente durante a infância, faz atrofia do hipocampo, que é uma região bem importante para as nossas emoções e para a nossa cognição. Isso explica por que isso aí é uma das teorias envolvidas, inclusive porque que depois a gente tem transtornos mentais, a nossa infância é bem importante nesse processo. Mas supomos que você já era uma criança que era mais triste, mais chorona, mais sensível, que tinha mais labilidade emocional. Então, aqui a gente tem os fatores psicológicos envolvidos nesse processo, né? Se era uma criança que já tinha mais vulnerabilidade, digamos assim, e não tinha acesso a um acompanhamento.